Fala, meu povo, eu aqui de novo, Frank William na área, aquele que nunca morreu e nem tem inveja de quem morre. Seguinte, mais uma semaninha de operações, né, finalizada. Ok, espero que vocês tenham executado da forma que se premissaram, né, o que está de acordo com o plano. Você não tem o plano, então você tá vacilando, hein. Todo operador precisa de um plano de capital, um plano de gestão, um plano de aporte. Se você não tem, cara, busquem fazer, tá? Tratem de fato o trade como uma empresa. Então, empresa é assim, né? Quem já teve empresa que sabe, né? É preciso todo um planejamento. Para trading também é preciso ter um planejamento. Se você não tem, eu acho legal que você corra enquanto é tempo para que essa ideia de que o trade é uma empresa, ela comece a fixar em sua mente, ok? É importante demais isso, importante demais. Por mais que a gente opere como varejo, é legal que vocês tenham de fato entranhado em suas vísceras essa ideia de empresa. Eu gosto muito desse conceito porque aí você começa a observar de forma mais ampla o que está acontecendo dentro do universo da sua empresa. Perfeito? Sem contar com alguns pontos de gestão aí que a gente pode conversar em papos no futuro, que uma gestão com todas as métricas, tá, organizacionais de uma empresa, cara, tudo muda. Não é aquela coisa fria ali, não, eu entro aqui, faço ali o trade, acabou, foi positivo legal, negativo, pô, o mercado sacaneou comigo aí, não foi o que errei, né? Eu não erro, foi o mercado que sacaneou, buscaram meu stop, buscaram meu stop. Essa é a ideia, né, de quem ainda não tem a mentalidade alinhada. Quem já tem mentalidade alinhada, já pensa como empresa, não, peraí, isso aqui estava dentro do parâmetro, ó, a técnica me diz isso, me diz que eu consigo suportar até 5 stops por semana. A métrica para a empresa ela é diferente de uma métrica aí, pessoa física, né, por varejo. Nós entramos aqui como pessoa física, varejo, mas depois que a gente já tem uma ideia do que de fato é o trading, dos riscos inerentes às operações e tudo mais, é legal que vocês comecem a pensar sério sobre isso. Sério sobre a estrutura. Sério, né, com os aportes e tudo mais. Tendo em vista que a ideia, e foi sempre a minha no início, é desalavancar. A ideia é sempre desalavancar, né? Para que essa desalavancagem, né, traga um controle, contenha perdas, controle ganhos, e aí você tenha uma constância. Resultado positivo em trade é constância. Ele precisa ser constante, né, para que todos os frutos, né, que vocês pretendem tirar aqui do mercado, né, sejam frutos sólidos, né? Inclusive é o nome do meu projeto novo, né? Solid, é muito focado nisso, estrutura, comportamento e tudo mais. Beleza? É um projeto que eu vou anunciar em breve. Perfeito? Então, basicamente isso. Para a turminha que fica um especialista e vai para outro, faz um curso, aí se não tá bom, faz outro. Pessoal, em YouTube tem tem tudo que vocês precisam para operar. Inacreditável hoje como o YouTube está, cara, de conteúdo gratuito de todo jeito.
O único problema é a quantidade. Então, existe um excesso e o operador, quando ele chega novo, ele não entende o que é realmente de qualidade e o que não é de qualidade. Só com o andar, né, do processo que você vai entendendo o que de fato é superficial e o que de fato é, pô, isso aqui agrega, isso aqui extrai de mim uma pessoa melhor, um operador melhor, uma técnica melhor, uma execução melhor, um comportamento melhor. Você só começa a entender isso com amadurecimento. Infelizmente, antes disso, cara, é muito difícil. E eu entendo totalmente vocês, é porque eu também fui assim, né? Eu cheguei em busca de setup. Cheguei em busca de setup. E não entendia que o comportamento, que eu precisava de um para que isso me sustentasse, eu precisaria de um capital grande, para que não grande por ser somente grande, para que eu pudesse desalavancar e trabalhar com mais conforto. Era basicamente para isso. O foco central era isso. Não era ter 100 mil para dali eu tirar 5%, 10% e com 200 mil eu tiraria 20%. Não é bem assim, não é bem conta de padaria desse jeito, tá? Não é bem assim. A principal ideia é desalavancar. Primeiro você entender a estrutura, depois conseguir um setup que seja parecido com sua característica em relação a comportamento, aos seus medos. Você tem que sentir um baita conforto e segurança operando aquilo, etc. Tá? Então é importante não pular as etapas, não pular as etapas. Setup, já quero fazer algo avançadíssimo, já quero tirar dinheiro. E aí você pula um monte de coisa, comportamento, né, projeção dentro do seu sistema. Nossa, um monte de coisa. Essa estrutura, para ser entendida, ela é muito mais complexa que um setup, que uma gestão, por exemplo. Você entender a estrutura fora do mercado e entender em que ponto geográfico você se encontra naquela estrutura, né, é muito mais complicado do que um setup. Lhe mostrar como é que funciona uma estratégia minha dentro daquelas mais de 10 estratégias que eu tenho, boas estratégias, por sinal. Ele mostra aqui em poucas horas o que eu faço e em uma semana, 2 semanas você já começa a entender muito da estrutura, praticamente toda a estrutura. É muito fácil eu ensinar setup. Porém, eu passar e você seguir a estrutura é que é complicado. Porque você não aceita muitas das coisas daquela estrutura. Perfeito? É como se você não aceitasse a natureza de um processo, sendo que a natureza, né, é algo inevitável. As coisas acontecem no mercado e elas são inevitáveis. Você não consegue evitar a frustração, você não consegue evitar que você não sabe, você consegue evitar que tenham pessoas melhores que você operando, né? Você não consegue aceitar que uma pessoa comum, né, tenha mais performance que você, até mesmo se a pessoa iniciou ali em épocas parecidas. Você não aceita aquilo, dentro do seu coração você não aceita, porque ele merece mais que eu. E essas interrogações, né, permeiam toda essa estrada. E você vai vencendo etapas por etapas. Você entende que o caminho de um é de uma forma, o caminho de outro é de outra forma. Tem gente que tem déficit de atenção, por exemplo. E aí ela atrasa mais o processo dela. Tem gente que já tem memória fotográfica. Então ele adianta alguns dos processos. Não vou dizer que todos, mas adianta alguns dos processos. Então existe um balanço gigante nisso tudo, tá? Em toda essa estrutura, né, de mercado e tudo mais. Então respeitem todo o processo, entendam muitas coisas que vocês negligenciam. Frank tá falando que trade é igual a empresa, isso é balela, isso é um otário, isso é um otário. Mas eu entendo hoje, lidando com tantas centenas, até milhares de operadores aí, que a estrutura é muito mais séria do que se mostra, tá?
bem mais séria. Então eu tenho que ser ético com vocês. Não vou fazer oba-oba, aqui é só setup, aqui. Não vou fazer oba-oba com vocês de forma nenhuma. Porque eu sei que não é. Eu sei que é preciso algumas coisas. Okay? Tem gente que não suporta a velocidade, por exemplo. Tem medo, tem gente que não suporta a altura. Tem amigos meus que não suportam a altura, né? Sobem um muro, sei lá. E ficam querendo desmaiar. Pra você ter uma ideia. Então eu vou exigir desse cara, não, você vai ser um paraquedista. Paraquedismo é para todo mundo. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu discordo disso totalmente, tá? Discordo pela experiência que eu tenho. E estou falando diretamente para day trade, né? Pode ser sim que outras categorias ali sejam bacanas. E aí eu bato em outra tecla. Né? A pessoa ela tem oportunidades diversas no mercado, renda fixa, ir lá, colher um dividendinho e beleza, tudo mais, swing trade. Tem um leque de opções para as pessoas adentrarem ao mercado financeiro. E eu estou falando justamente esse tipo de situação diretamente em day trade, que é o mercado mais alavancado, que requer as emoções flutuam muito rápido. Aquela brincadeira que a gente faz aí de tô rico, tô pobre, é basicamente isso. O trade, a emoção flutua, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste. E esse não é o ponto-chave. Você não veio para o mercado para ser feliz ou ser triste. Você veio para executar o que tem que fazer. Acabou, ponto final. O mentor ele tem que exigir isso de você. Tá? Eu vou abrir algumas mentorias e tudo mais. E eu vou exigir isso do meu time. Que eles executem o que tem que fazer. Porque eu sei que só somente eles executando aquilo que eu estou passando, eles já ficam positivos. Eu tenho plena certeza e convicção. Agora, voltando ao assunto lá, né? É por isso que eu tô falando de day trade. Mas assim, eu tenho outras opções. E aí sim, quem tem TDAH, ou quem tem déficit de atenção, ou algum outro distúrbio, por exemplo. Pô, investe em renda fixa. Investe em coisas que não oscilem, né? Sua emoção, essa montanha russa de emoções que os mercados mais alavancados intradiários trazem. Busca outra coisa. Sim, o mercado é para todo mundo. Mas existem algumas categorias que muita gente não se enquadra. E ponto final. E não tem essa. Não tem essa. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Não acredito. Até que alguém me prove o contrário, eu não acredito. Eu já tive amigos, tá? Amigos que infartaram na cadeira. Infartaram na cadeira. Eu presenciei isso. Então, o cara sabia muito de trade system, o cara sabia muito de execução, o cara conhecia muito de macro mercado, o cara operava com... Nossa, foi um dos caras que me inspiraram a estudar mais. E o cara infartou. Teve que abandonar o day trade. Porque senão ele ia morrer. Simplesmente isso. Ele ia morrer. Então, não me venham com essa história de que day trade é para todo mundo. É acessível a todo mundo, mas nem todo mundo, isso nem sempre convém para todo mundo. Ok? Até que vocês me convençam disso. Esse índice de mortalidade aí, né, que eu falo assim, de contas quebradas, gente que sai fora, é muito alto. Vocês têm uma ideia, em 6 meses, muita gente sai fora. Você vê que muda o tempo todo, a galera de comunidade, ó, 6 meses, alguns duram um pouco mais, um ano, né? Mas começa a mudar horário porque vê que vai demorar um certo tempo. E isso é pura aceitação. Day trade é a categoria mais atraente. Eu amo day trade.
Mas vocês têm que entender que se vocês não como eu posso dizer assim, tem perfil para day trader, vão procurar o swing trade, que são movimentos mais amplos. Você olha ali de 1 hora, de 4 horas, sei lá, diário, beleza? Então, basicamente isso. É isso que eu acredito, tá? Diante do que eu vejo. Day trade é uma ferramenta espetacular de enriquecimento. Cara, isso não tenho dúvidas nenhuma disso. Porque eu já construí patrimônio com day trade. Ok? Então, mas conheço pessoas também que destruíram tudo. Então, fiquem muito atentos com day trade. Perfeito? Muito atentos. Aceitem. Tenham plano. Isso tudo eu falei, fui bem realista com vocês. Estou sendo ético e realista. A minha audiência sabe como eu sou. Sou muito ético e realista. Então não venham para cá sem plano. Não venham operar day trade sem plano. Se vocês não têm plano, né, de alavancagem de conta, plano, né, de gestão, né, de capital. Se vocês não têm plano, só querem vir para aprender setup, achando que isso aqui é a tábua de salvação, cara, não é. Tratem com seriedade o day trade, ok? Tratem com muita seriedade. Eu sou muito ético com vocês. Sou muito ético com minha audiência. Aproveitem bem essa ferramenta que é day trade e entendam quando vocês precisarem ficar fora. Não, peraí. Deixa eu só ver se isso aqui realmente é pra mim. E ponto final. Ok? Vão sim, coloquem à prova outros time frames, outros tipos de técnica, outros ativos. Active Trades aqui, eu tenho mais de 1.000 ativos. Mais de 1.000 ativos. Com diferentes horários que você pode operar. Europa, Ásia, América. Nossa, o custo é muito baixo. Muito baixo. Caso você queira passar virado, como a gente fala, né? Que Frank, eu acredito que é uma tendência de alta, eu vou ficar posicionado em uns 3 dias aí. É muito baixo o custo. E, enfim, fiquem atentos com essas informações que eu passei, que são muito importantes, tá? São muito importantes. Beleza? Olha só, dá uma revisadinha aqui no mercado, né? Mercado de índice, que é um mercado que eu estou operando bastante. Foi uma semana muito boa. Eu fiz muitos trades. E esses trades aqui, basicamente, eles foram trades em regiões extremas. Pura e simplesmente. Abre o amigo point aqui. Eu me aproveitei e me aproveito muito dessas situações de canalizações, ok? Para buscar bons pontos de venda em alguns lugares, bons pontos de venda, bons pontos de compra em canais. Gosto bastante. Então, para índice, essa semana foi basicamente isso. Observo também regiões centrais, né, das canalizações, possível pullbacks, né, como marcado aqui nessa linha amarela, por exemplo. O preço ele vem aqui de uma compra, ele falha, ele vem aqui fazendo pivô em 50% do canal. Quando ele tenta retomar, né, ampliar esse canal de alta, né, eu observo aqui embaixo o estocástico, né, se o estocástico ele está, né, sobrevendido aqui, abaixo, para me trazer a segurança, né,
porque nessa operação, né? Segurança que eu falo assim, galera, é em relação a fatores confluentes, né? Então, eu tenho mais fatores confluentes, né? Então, eu gosto mais, a probabilidade melhora pro meu trade system, né? Então, observe se o estocástico está abaixo de 20, aqui, né? Abaixo de 20, por aqui. Se o movimento de pivô está forte, se essa pernada aqui atrás, ela tá uma pernada bem forte. Se eu tenho alguma média, por exemplo, que esteja cruzando aqui o preço, tudo isso, cara, eu observo, né? A gente vai aos poucos buscando um entendimento sobre as coisas. Então eu me aproveitei bem dessa canalização de índice, ó. Me aproveitei muito, 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 muito. Tá? Já na segunda-feira eu me aproveitei muito em uma venda que fiz no início do dia aqui, depois eu fiz compras, ó. Por que eu fiz compras? Estou embaixo da canalização, cara. Ó, embaixo da canalização. Então fiz compras aqui. Nesse dia específico aqui também eu fiz compras e vendas. Ó, região alta, né? Venda. Então foi muito baseado nesse canal. Todos esses trades aqui foram muito baseados, né, nessa canalização, observando bem aqui o que estava acontecendo, tá? E fiz essa comprinha aqui que foi no último dia, né? Deixa eu dar um zoom in aqui. Que foi a quarta-feira, né, que eu operei, ó. Quarta-feira que eu operei. Vocês viram lá, eu comprei o tempo inteiro aqui, ó. Por quê? Ó, essa linha pontilhada, 50% do canal, ó. Ele não rompia os 50% de forma nenhuma aqui, ó. E aí, cara, veio em Golfo, eu comprava, vinha um Doji, eu comprava, eu comprei o tempo inteiro aqui, ele balançou várias vezes aqui, me tirou, né? As compras, mas eu insisti em compras e saí em região de topo, nessa região alta aqui, né? Então, eu me aproveitei dessa estrutura de canalização. É legal que vocês observem essa estrutura de canalização. Perfeito? Essa estrutura vai ajudar muito vocês. Nesse último pregão de hoje, sexta-feira, só para baixo em índice, hein? Essa abertura ela foi bem esquisita, mas ó, se vocês observarem aqui, não operei, tá, galera? Eu só faço a revisão mesmo do que eu pretendia fazer. Vocês lembram lá naquele trade, deixa eu voltar aqui, que o preço não ganhava a região de 50% do canal, a linha pontilhada? Vocês lembram disso? Eu falei agora há pouco, né? Perfeito. Aqui é a mesma coisa, ó, só que o inverso, né? O preço não ganha região de 50%, linha pontilhada, linha pontilhada, linha pontilhada, linha pontilhada. Então, cara, aqui eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Sabia o que eu tinha que fazer. Boas barras eu venderia e correções, né? Eu venderia. Então hoje provavelmente seria um dia interessante para mim, tá? O índice caiu bastante. Eu ia buscar alvos no fundo de canal, normal, né? Eu sempre busco pontos de referência para sair. Acontece de eu deixar um trade andar bastante e tudo mais, mas não é regra, tá? Então, é basicamente isso. O que aconteceu hoje foi um dia espetacular, cara. Acho que deu pra a turminha ganhar grana hoje, tá? Ele fez esse rompimento aqui, ó. Opa, peraí, só um minuto aqui. Ele fez esse rompimento. Essa canalização daqui, ela foi rompida. Beleza, ó. Ela foi rompida. Essa canalizaçãozinha aqui foi rompida. Perfeito? Por uma boa pernada, forte. Boa pernada. O que acontece? Canais de alta não rompem para cima, apenas para baixo. Então, tendo isso em vista, aqui foi o rompimento do canal. Eu saio fora dessa canalização, apago essa danada aqui, ok? E agora eu vou começar a trabalhar, já na segunda-feira, essa canalização daqui, vindo a partir desse ponto aqui, ó. Ou desse ponto de referência, né? Eu não gosto dos canais muito... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou ligar esse topo com esse, beleza? Aqui. E aí, ó. É legal que a gente espere, né? O preço fechar. A gente pode utilizar esse fundinho aqui como referência. Esse ou esse aqui, esse fundo duplo, ó. Aí vai muito do que o operador faz. Se eu colocar o segundo fundo, eu não gosto muito de fundo muito inclinado, canal muito inclinado, tá?
Não está errado, ok? É muito do operador, ó. Você pode sim fazer isso. Não tem problema algum. Eu vou dar preferência a esse canal aqui, ó. Aqui. Perfeito. Aqui, ó. Está de bom tamanho. Aqui pra mim, ok? Então vai ser o canal que eu vou trabalhar na segunda-feira para índice. Para dólar. Para dólar. O que, é que a gente tem para dólar? Tá bem, né? Esculhambado, né? Dólar tá virado, ó. Vamos dar um zoom out. Tem os estudos aqui até o dia que a gente fez, ó. Ainda no range. Nesse range aqui, ó. Ainda no range. Não saiu, ok? Então, básico, simples, sem muita história, tá? Trabalho esse range. Se eu tiver em dúvida em relação a algum ponto, coisa do tipo, eu subo o time frame para observar em que range tá. Num time frame maior, ele tá num range bem maior, obviamente. É óbvio isso, né, Frank? Ô, Frank. Né? Então, se eu tiver dúvida em relação ao que tá baixo e o que tá alto, é legal você, né, colocar num time frame maior, não tem problema nenhum nisso, ok? Tanto que não atrapalhe sua leitura de viés. Se você estiver enviesado em relação a time frame, a minha sugestão é que você sempre observe o time frame maior. Eu acho que é legal, né? Dê preferência ao time frame maior, beleza? Amanhã eu vou fazer uma livezinha pra turma, falando de alguns aspectos técnicos e coisas do tipo e tirar dúvidas. E eu comunico vocês lá no Instagram, para que vocês fiquem, né, atentos ao horário da live, perfeito? É isso, mensagem de hoje, mensagem foi dada, espero que todos fiquem bem, que todos passem um ótimo fim de semana, né? Priorizem o que vocês acharem melhor, quem sabe das suas vidas é vocês, se vocês acharem que precisa estudar, estude, precisa ficar com a família, fique, eu não vou ditar regra aqui para ninguém, tá? Cada um sabe das suas prioridades, eu sei das minhas, perfeito? Então é basicamente isso. Galerinha, ó, beijo no coração, todo mundo. Tamo muito junto. Me chama lá no Telegram, manda direct pra mim. Galerinha do OnlyFranks, fiquem atentos que novidades estão por vir, né? Galerinha do OnlyFranks lá no Telegram. E é isso. Galerinha, ó, tamo muito junto. Sucesso pra vocês aí.